Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 13, do versículo 31 ao 35. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que outras plantas, e torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêm e fazem ninho em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para ser cumprido o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, como que Deus é bom. E o tempo inteiro Ele nos apresenta o caminho da salvação, o reino dos céus. Mas é na simplicidade. É naqueles que desejam abrir o coração para Deus e enxergar a verdade. Como nós vimos ontem em Salomão, onde que ele pede para Deus, olha só, ele pede para Deus nada mais do que compreender o bem e o mal, para que ele tenha discernimento para deixar o mal de lado e fazer o bem. É uma sabedoria imensa, porque se você se une à bondade de Deus, se une ao querer de Deus, o teu caminho é um caminho reto, justo, verdadeiro, e com certeza, meu irmão, é de muitas prosperidades, é de muita alegria. Por quê? Porque diante do caminho com Deus, no pouco é bastante. E no muito, com Deus também, Ele cuida para que a gente não perca a salvação. Então, quando você caminha com o Senhor, você não vai ficar questionando, murmurando. Você simplesmente deixa Deus te conduzir. Deus vai te conduzir para um caminho da salvação. Ou é para o céu, ou é para o céu. Então, para que eu e você possa compreender, nós não podemos deixar que o nosso humano venha ferir essa unidade com Deus. E quando Deus se revela para nós, nos mostra o caminho do seu reino e da salvação, nós temos que compreender esse querer de Deus, deixar Deus nos conduzir, e diante disso nós vamos ver aqui. O fermento pequeno em quantidade fermenta toda a massa. Essas parábolas ressaltam que o reino dos céus pode começar de forma humilde e imperceptível, mas tem um impacto transformador e expansivo. No silêncio, aos poucos, Deus se revela, mostrando-nos o seu reino e o caminho da salvação. É naquele momento que você para refletir, irmão, e você compreende o que Deus está fazendo. Coloca a mão no teu coração agora. O que o texto diz para mim? Deus se revela, mostra o caminho do seu reino e da salvação. O que o texto me leva a dizer a Deus? Que aos poucos Deus tem mostrado muito para mim. Todos os minutos, irmão, com os teus olhos fechados. Você já parou para pensar quando você ouviu que o desânimo, você ouviu que Satanás, ele mesmo já sem a eternidade, porque Deus falou, está cumprido, ele não volta mais. E Satanás já está no inferno. E nós não. Nós temos a eternidade, nós temos o céu. É uma promessa dele para nós. Basta nós ser obediente a ele, coisa que Satanás não foi. E Satanás é motivado para nos encher a paciência todo dia e nos destruir. Mas nós temos que ter a inteligência de querer dizer não ao mal e se unir ao bem de Deus, é o que Salomão pediu. Então tudo isso você vai unindo e você vai compreendendo que quando eu faço mal, eu vou ser peneirado lá, todos os maus vão para o inferno, eu não vou querer as coisas ruins para mim. Quando eu quero me unir a Deus, Deus se revela como que tem que ser, Ele revela a sua face, Ele mostra, Ele vem, Ele caminha conosco. Quando eu me uno a Cristo, eu digo, eu sou cristão, e Ele pede para mim anunciar o reino de Deus, é para mim anunciar com o meu agir, é para mim anunciar com o meu jeito de falar, o meu proceder. Por isso que em casa é o mais difícil. O profeta não é bem visto em casa, porque em casa você tira a máscara. Em casa você tira o que você realmente é. E ali que é o bom, meu irmão. É dentro da sua casa que você tem que anunciar. É no dia a dia. É na tua fala. É no teu proceder.
Isso é anunciar o reino de Deus. Às vezes você pensa anunciar o reino de Deus, você é um pregador. Tomemos cuidado, né? Quem és tu? Tem um momento que Jesus fala isso. Eu pregava em teu nome, eu curava em teu nome. Não te conheço, servo mau. Então vai existir aquele que anuncia, aquele que fala, aquele que prega, mas não vive. Então, meu irmão, você quer salvação? Você quer o reino do céu? Viva a palavra de Deus no teu dia a dia. O maior anúncio do reino de Deus é o teu dia a dia, dentro da tua casa. É vivenciar o amor com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu filho, com a sua filha, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu genro, com o seu sogro, com a sua família. Isso é anunciar o reino de Deus. Anuncia aí. Se você anunciar aí, se eles reconhecerem que você é um verdadeiro cristão, um homem de Deus, um homem justo e verdadeiro, você já está com o céu. Você já está no céu. Isso, meu irmão, é o mais difícil. Por quê? Porque nós precisamos ser purificados. Se você não tiver humildade no teu coração, e se você não saber se reconhecer falho, todo mundo não presta ao redor. A igreja ninguém presta. O mundo ninguém presta. Mas na verdade são os meus olhos que não conseguem enxergar. É os meus olhos que não conseguem ver a verdade. Então com a mão no teu coração fala: Senhor, eu desejo que o Senhor revele todos os dias o reino de Deus primeiro no meu coração, no meu agir, no meu falar, no meu proceder, Senhor. Traga paz no meu coração, traga direcionamento, traga mansidão, que eu possa viver Cristo dentro do meu coração, com a minha família, com o meu agir, com o meu falar e com o meu proceder. Xandalai ali 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 Xandalai alamai ali 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 Xandalai alamai ali 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 ali. Sabe, irmãos? Pede para Deus que tira toda a resistência do coração. Me vinha assim, quando Deus quer modelar, a gente resiste à modelação. A gente resiste ao que Deus quer curar, quer libertar, quer tirar, e a gente leva para outros caminhos. Deus quer tirar de nosso coração, da nossa vida, as nossas imperfeições, as nossas maledicências, as nossas concupiscências, com o declínio para o pecado, mas nós lutamos, reagimos ao contrário. Nós queremos viver o bem-estar nesse mundo, né? Queremos viver a riqueza, achando que a pobreza é algo ruim. Não, meu irmão, a pobreza e a riqueza não vai mudar nada para o céu, para o inferno. Vai mudar o teu coração e o teu agir. O reino de Deus foi feito para todos aqueles que querem estar com Ele. E Deus não tem dessa, não. Ele até cita que o rico, é mais difícil um camelo passar um buraco de uma agulha que o rico herdar o reino de Deus. Não que o rico não vai ter rico no céu, não. Pelo contrário, é porque a riqueza tomou conta do coração e o Deus deles não é o Deus verdadeiro, é o dinheiro. Acha que tudo compra, que tudo pode. Porém, Jesus pede para a gente não apontar o dedo e ficar condenando ninguém. Porque quando você aponta um dedo para alguém, tem 10 dedos apontando para você. E ele fala: tome cuidado, para não julgar, para não ser julgado. Que o Espírito Santo de Deus nos dê a graça do agir e de se colocar como cristão. Viva cada momento da sua vida, meu irmão, minha irmã, com Jesus. Com Jesus. Talvez você está passando por provação, vi que a Sueli está aqui, né? O Sueli, que Deus abençoe tua vida, minha irmã. Deus abençoe o Gustavo, todos vocês, cada um, mas viva cada momento com Jesus. Não sei, minha irmã, que Deus prepara para vocês. Não sei que Deus prepara para mim, mas eu só sei que eu amo a Deus e Ele está me conduzindo. Tem provações? Temos dificuldades? Temos. Temos muitas, irmãos. Muitas. Cada um de um jeito. Rezemos um pelo outro. Pedimos a fortaleza de Deus. Pedimos o amor e a unidade com Deus. Mas que a gente possa compreender isso lá no final. Deixa Deus conduzir a tua vida. Só isso que eu peço para mim e para você. Deixe Deus te conduzir. Tudo que vai te acontecer, fala: Senhor, eis aqui teu servo, eis aqui a tua serva. Conduz o meu coração. Se for para mim suportar a dor, derrame a graça de suportar como Maria suportou vendo Jesus transpassar aquela lança no peito dela, vendo Jesus sendo humilhado, chagado, morto, e ela suportou. Então, humanamente, Deus deu a força para Maria suportar, e Maria suportou a dor de uma mãe, né? E ela suportou. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza, porque a palavra diz: hoje você chora, amanhã você vai se alegrar. Lá o reino dos céus é só alegria, meu irmão, minha irmã. Vamos crer na promessa de Deus? Que lá nós vamos estar totalmente felizes, não vai ter mais
esse sofrimento, essa dor, esse desprezo, esse ódio, essa ira, essa raiva. Lá quem é de Deus vai permanecer na paz e na alegria eterna. Como é bom, Senhor. Muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar esse Pai Nosso e essas 3 Ave Maria, pela saúde do Gustavo, pela vida de todos nós, pelas nossas famílias, e que o reino de Deus viva no nosso coração, no nosso agir, que a gente possa viver com as nossas famílias o amor eterno. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja